Para mim é um momento de muita felicidade poder estar compartilhando com vocês. Sobretudo porque tem sido uma árdua tarefa a gente conquistar para as mudanças na educação. E quando a gente participa de eventos como este, se enche de esperança. Parece que tudo está correndo, na verdade, muito bem. Nós trabalhamos no Laboratório de Estudos Cognitivos, que eu fundei com o auxílio de um médico argentino, Antônio Batro, há 30 anos. E ali começamos a estudar o desenvolvimento da inteligência dos alunos, porque, na verdade, a experiência profissional mostrou que se a gente vai trabalhar com crianças que são de classe econômica que favorece o desenvolvimento e com todos os recursos e afeto dos pais, nós não temos problemas de aprendizagem. O problema se encontra na periferia, onde o sofrimento social é intenso, e nós pensamos, durante muito tempo, que essas crianças, por serem filhos de famílias desestruturadas, por serem crianças que não eram atendidas, que passavam necessidade, não desenvolviam inteligência. Porque essas crianças não aprendiam. Bom, então, quando a gente começa a investigar, a nossa investigação centrou o que é a inteligência, como ela se desenvolve e o que é o ensino. Bom, eu só queria chamar a atenção porque, quando eu preparei esse slide, eu não fiz assim 2 discos bem definidos. E então, no momento que foi passado para cá, porque não tem essa superfície delimitada, tudo se interpenetra. Então, inovação e transformação não é oposto à manutenção, porque sempre a cultura se mantém e há muita coisa que se conserva. E a inovação tem que começar a transformar o que existe e não é de um dia para o outro. Então, gostaria de colocar que essas inovações, elas são muito complexas, porque elas têm que passar por a inovação da instituição, nós que somos os instituidores, e a sociedade, e a construção de conhecimentos que não são só repetir, receber pelos sentidos e repetir. É uma construção de conhecimentos, de processos de produzir o conhecimento e os produtos resultantes. Isso seria inovação na prática, a traços muito largos, na prática... O grande problema que nós estudamos desde o princípio, é que a gente não conhecia o cérebro humano. Mas o que é inteligência? Como a inteligência funciona? À medida que a tecnologia começou a ser desenvolvida, nós que ignorávamos o cérebro, só conhecíamos o cérebro abrindo o crânio e vendo o cérebro no cadáver. Então, começamos a estudar o cérebro em funcionamento. E eu gostaria de perguntar para vocês, nesse momento, quando é que o cérebro descansa? Nós estamos vendo aí cargas elétricas, né? Neurônios em pleno funcionamento. Quando é que o nosso cérebro descansa? Nós não precisamos descansar? Descansa em algum momento? Na verdade, nós temos um sistema nervoso autônomo que tem que manter o sistema todo do organismo funcionando. Então, o cérebro não descansa nunca. Nós podemos repousar em algumas atividades, mas em outras continua o coração batendo, o sangue circulando, a respiração funcionando. Mas como é que se ensina uma criança que está crescendo? Ou como é que se ensina uma outra pessoa? Eu fiz o mestrado em educação na linha de pesquisa ensino, porque se dizia que pedagogia é a arte de ensinar. E quando nós começamos a investigar e conhecer, procuramos fontes de epistemologia genética, porque todas as outras teorias de educação que nós podíamos estudar, estudamos, experimentamos, praticamos nas escolas e nada mudava. Só quando nós
começamos a estudar epistemologia genética, nós começamos a entender primeiro como é que a inteligência funciona. Nesse caso aí, nós estávamos vivendo na sociedade industrial, capitalismo industrial, que, como a descoberta do motor definia como é que a máquina tinha que trabalhar, e cada máquina era programada só para um tipo de atividade, nós tínhamos que desenvolver nas pessoas para o trabalho habilidades as mesmas, durante toda a sua vida profissional. Então, a gente gosta muito de mostrar que aprendeu a apertar parafusos, vai ter que apertar a vida inteira e cada vez apertar melhor. E a educação passou a ser uma educação de massa. Mas, no momento em que o homem se libera do mundo concreto, a gente tem, por exemplo, nesse quadro de Escher, eu pensei que Escher fosse matemático, mas ele é apenas artista. Ele mostra o espaço n-dimensional. E nós somos escravos do espaço tridimensional. Então, no caso, inclusive no outro TED, eu fiz uma pequena experiência para mostrar o que a gente pensava que era a forma geométrica de uma folha de papel, em branco. E, na verdade, quando nós entendemos que o conhecimento não entra pelos sentidos, e como é que se constrói o conhecimento? Quando o pensamento é colocado a buscar através dos sentidos. Então, os sentidos, eles são muito limitados e deformantes. Os sentidos do homem. Certos animais têm, por exemplo, sentidos muito mais aguçados, em alguns sentidos específicos, mas os nossos sentidos, em geral, são usados para o ensino, porque o professor acredita que ele ensina através da visão, da audição, do tato, e quer o aluno concentrado, escutando, porque o professor está ensinando. Quando nós começamos a trabalhar com a tecnologia digital, nos demos conta que não precisava haver ensino. E isso que se diz ensino-aprendizagem é absolutamente não é interdependente, porque a gente ensina e o aluno não aprende. Não é porque eu não sei ensinar, não é porque o aluno é desinteressado, mas é porque, na verdade, não adianta ensinar. O aluno tem que descobrir que pode aprender e tem que ter o exercício da liberdade de aprender. Então, quando nós começamos esse projeto, botar um laptop para o aluno, é porque já tínhamos 20 anos de usar laboratórios de informática nas escolas, que não mudou absolutamente nada, não melhorou a aprendizagem dos alunos. Todas as pesquisas comprovam que os laboratórios foi um esforço muito grande, porque as máquinas eram caras, e absolutamente não mudou a escola. Então, nós estamos agora trabalhando, desde 2006, na mudança completa do uso da tecnologia. É um laptop, como pode ser um telefone celular, como pode ser qualquer gadget desses, né? Como pode ser um tablet, mas que o aluno possa usá-lo para aprender. Nesse caso, essa cena aí mostra como é que eles começam a aprender, a pensar. E o pensamento é que vai dirigir toda a busca. Então, no caso, esse menino, ele estava com os colegas foram comer a merenda e eles não querem sair da sala. Então, ele pediu para ficar usando os 3. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei usar 3 telas e com comandos diferentes ao mesmo tempo. E isso é desafio para eles. Agora, o problema mesmo se é aprendendo que a gente desenvolve a inteligência, então como é aprender a aprender? Então, todo o trabalho muda a sala de aula e muda todas as grades, que eu gostei muito do que o nosso colega falou anteriormente, nós estamos todos gradeados na escola. Por quê? Não temos explicação, não se fundamenta isso. Agora, aprender a aprender tem que aprender a compartilhar, porque é na interação social que a inteligência se desenvolve. E não importa que eles não sejam da mesma turma. Estive agora em Portugal e fiquei encantada, em Portugal, em Montevidéu, no Uruguai, fiquei encantada porque as crianças tinham uma criança de 5º ano trabalhando com uma de 1º ano. Todos em grupos completamente, destruindo a tal de separação por idade e série, e escolaridade. Agora, o espaço interior da sala passa a ser também uma usina de produção de conhecimento,
onde eles podem se movimentar, escolher as suas questões e, sobretudo, aprender, ter a liberdade de fazer questões. E eles trabalham no exterior da sala de aula. Bem, então, agora queria perguntar a vocês, que já que a gente tem pouquinho tempo, se querem participar de uma pequena experiência. Uma experiência das tantas que a gente pode fazer para ver como é que está desenvolvendo o cérebro do aluno, o processo de pensar e o processo de aprendizagem. Bom, se vocês concordarem, vou pedir que fechem os olhos. Nós vamos ver como é que se constrói os conceitos. E que são, nossos PCNs dizem, os currículos brasileiros têm, o conteúdo desses currículos é conceitos, habilidades e procedimentos. Isso é maravilhoso. Mas como é que a gente vai dizer que o conteúdo é conceito, se não está claro para nós o que é conceito? Então, por gentileza, fechem os olhos e pensem num objeto muito comum que todo mundo tem, todo mundo gosta, bicicleta. Essa imagem da bicicleta, ela é parecida com qualquer um outro colega que esteja sentado ao lado? A gente pode ter acesso a essa imagem? A imagem é totalmente individual. É o nascimento da representação. Isso é representação porque nós estamos apresentando ao pensamento que não está mais presente nos sentidos. Ninguém tem uma bicicleta aqui para mexer. E, no entanto, agora eu gostaria que vocês comparassem essa bicicleta do pensamento, essa imagem que tem no pensamento, se vocês fossem desenhar, seria essa? Está claro para cada um por que essa bicicleta tem essas engrenagens? Qual é a função em cada parte da bicicleta? Por que ela anda? Como é que ela se equilibra? Como é que aumenta a velocidade? Então, construir o conceito é qualquer objeto, interagir com esse objeto e tentar observar, explorar, transformar, consertar, agir, interagir. Tanto sensório-motor, pelos sentidos, pela motricidade, quanto pelas relações que vai estabelecendo. Então, nós poderíamos, uma das atividades, por exemplo, é representar o que é uma bicicleta. O mapa de vocês estaria parecido com este? Que a bicicleta tem corda, tem freio, tem selim, tem guidão. Mas está claro, cada uma dessas partes, como é que funciona e como é que se relaciona ao todo? Então, nós temos um laptop que tem na mão e a gente pode mexer na bicicleta, inventar a bicicleta, levantando questões. Tem selim, mas o que é o selim? Como é que ele funciona? Para que serve? E, no momento que o laptop fotografa, pode registrar a fotografia, mas pode também não está fotografando, está simplesmente explorando e vendo como é que se conserta, como é que funciona, por que funciona. Nesse momento, quem está indagando é o aprendiz. Que o aprendiz pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto. E vejam, como é a roda? Na imagem mental de vocês, tinha esse desenho desses aros que se cruzam? Na imagem mental de vocês, estava bem claro como é que a roda funciona? E isso aqui. Então, vocês teriam bem claro como era o pedal? Vocês sabem como é que a correia junta as rodas, junta o pedal? Então, quando a gente propõe fazer o desenho dessa imagem na mente, nós podemos ver qual é o mapa, como o mapa muda. Então, esse mapa não é mais... Aqui está mais claro, né? O mapa não é mais um mapa de classificação das partes que o objeto tem, mas é das relações entre as partes, que é a lógica que une e que produz novas questões. Então, a gente pode continuar explorando, discutindo com os colegas, e no momento que essas questões vão sendo clareadas, o conceito de bicicleta passa a ter um mapa interdisciplinar. Então, aqui a gente está trabalhando, não sei se vai dar, mas depois fica isso, podem reproduzir e analisar, porque o tempo está terminando.
Na verdade, como é que se constrói o caminho da construção de um conceito? Quando nós compramos, o governo comprou os laptops e nós colocamos em 5 escolas no Brasil. Uma delas foi aqui em Porto Alegre, nós trabalhamos numa escola estadual. Mas depois, era um pré-piloto, então nós conseguimos fazer o projeto UCA, um computador por aluno, que tem nos 27 estados da federação. Inicialmente era 10 escolas, 5 estaduais e 5 municipais, e na verdade agora são 450 escolas. E com 5 cidades, que são cidades digitais, todas as cidades. Mas a experiência para avaliar, porque as decisões políticas precisam de avaliação objetiva. E nesse momento, nós estamos trabalhando com 450 escolas, e quando os professores, quando começa a formação, os alunos vão receber, os professores reclamam. Como é que eu vou dar aula? Eu tenho 30, 40 alunos, cada um com o laptop na mão. Quem é que vai prestar atenção na minha aula? E a gente pergunta para eles, mas você precisa dar aula? Se está inovando, se está libertando, procure as alternativas, procure os novos caminhos. E, na verdade, quando os alunos começam a trabalhar, eles ensinam os professores. Muito obrigada.